especialista em direito eleitoral, vai falar sobre essa questão que a gente está discutindo do pleito de 2000, esse tão polêmico pleito de 2022. Senador Guaraci, o senhor queria fazer uma colocação antes do senador Marcos Durval deixar a casa? Marcos Durval, nosso combatente senador, dos mais combatentes que nós temos. Eu, agora, nesse momento, eu peço a Deus que dê muita sabedoria, coragem, sei que não lhe falta, mas que Deus dê mais coragem e dê muita proteção. Vai nessa missão, servo valoroso, que o Senhor, Deus é contigo. Deus te abençoe. Eu te agradeço e até digo que tem situações que me tiram do controle e isso daqui foi um deles. Eu quebrei o dedo quando não aguentei ver um senador com discursos hipócritas e demagogos. Então, eu não vou dizer os detalhes. Um abraço para todos vocês aí. Obrigado. Boa reunião, senador Marcos Durval. Tudo de bom. Diga o que está acontecendo aqui, se possível. Transmita com todo o respeito esse grito da sociedade e de alguns parlamentares dessa casa. Eu queria já passar a palavra para o nosso querido irmão jurista, doutor Ives Gandra Martins, que sempre... A elegância dele é tão grande, eu sou tão... admiro tanto o doutor Ives Gandra, porque quando ele fala no Supremo, quando ele fala de alguns ministros do Supremo, ele mostra, né? E a gente tem que ver o lado bom das pessoas sempre. Eu acredito muito na capacidade de reflexão também das pessoas. E o doutor Ives, ele, nas entrevistas memoráveis que ele dá aos canais do Brasil, especialmente eu acompanho muito ele na Jovem Pan, ele mostra que escreveu vários livros com os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, elogia, coloca a postura de cada um, mas não deixa de fazer a crítica. Uma crítica sempre construtiva, mas uma crítica corajosa, né, nos dias de hoje, principalmente. Então, doutor Ives, muito obrigado pela sua participação aqui. O senhor engrandece essa sessão. O senhor tem 10 minutos com a tolerância de 5 para fazer a sua explanação. Muito obrigado. Eminente senador Eduardo Girão, e a todos os parlamentares aí presentes, estou acompanhando a sessão e percebendo efetivamente a grande preocupação dos no Senado com o momento daquilo que os ministros do Supremo denominam corrente neoconstitucionalista da interpretação da Constituição, e eu quero trazer aqui uma reflexão a respeito do próprio processo constituinte, onde eu participei em audiências públicas a convite dos constituintes, mas fundamentalmente em contato permanente com o relator da Constituinte e com o presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães e senador Bernardo Cabral. Ele ainda hoje pertence ao Conselho Superior de Direito, que eu presido há 33 anos da Federação do Comércio, e eu também ao conselho que ele preside na Confederação Nacional do Comércio, para nosso desconforto, é chamado de Conselho dos Notáveis. Quero trazer aqui também essa observação feita pelo meu queridíssimo amigo Eduardo Girão, senador Girão, em que há uma divergência nossa, que nesse último ano ele tirou a minha vaga do São Paulo Futebol Clube, fazendo com que Fortaleza entrasse na Libertadores e na OMOI, mas tirando essa divergência de natureza futebolística, a nossa convergência de ideias é muito grande. E uma convergência que decorre da minha preocupação mais como professor de direito constitucional e a dele como senador representante na República do Estado do Ceará. Eu queria trazer considerações de natureza fundamentalmente jurídicas. Leciono direito em universidade há
58 anos, desde 1964. Quando fiz a primeira sustentação na Suprema Corte, em 1962, não havia ainda o 62, 63, me lembro da questão, não me lembro do ano. 4 dos ministros que aí estão não tinham nascido. Eu já sustentava e convivi com todos os ministros da Suprema Corte até os atuais ministros, tendo escrito livros com quase todos eles a partir da década de 80. Moreira Alves, que foi, a meu ver, a maior figura da Suprema Corte, eu tenho 31 livros escritos com o ministro José Carlos Moreira Alves, e com Oscar Correia, Sidney Sanches e outros. Com os atuais ministros, eu tenho 7 livros escritos em coordenação ou em colaboração, e, portanto, do ponto de vista de conhecimento de direito, eu os respeito muito. Não concordo com as últimas decisões, e não concordo por uma razão também de direito constitucional e também de decisão da Constituinte. Quando eu participei de audiências públicas a convite do senador, dos presidentes de comissões, dos presidentes de subcomissões, mesmo quando formado o Grupo Centrão, o próprio Roberto Cardoso Alves, no direito tributário, pediu de novo um anteprojeto, eu praticamente resgatei o anteprojeto, que era da subcomissão de tributos. Naquela ocasião, a grande preocupação dos constituintes era no sentido de ter equilíbrio e independência dos poderes. Nós vínhamos de um regime de exceção em que havia um poder dominante, que era o poder executivo. Nós tínhamos o poder legislativo e judiciário, uma espécie de poderes acólitos. O poder legislativo não podia, por exemplo, nos decretos-leis, que era da forma que o Poder Executivo governava, a introduzir emendas. Ou eles aceitavam ou rejeitavam o decreto-lei por inteiro. O Poder Judiciário tinha como Procurador-Geral da República o próprio advogado do Presidente da República. Se os senhores verificarem as ações diretas de inconstitucionalidade naquele período, que eram representações feitas ao procurador para que o procurador entrasse no Supremo, só há representações contra leis estaduais, porque contra leis federais o próprio advogado do presidente não entraria com ações contra o presidente da República. Nós vimos um regime em que havia um poder dominante sobre os outros 2 poderes. A grande preocupação dos constituintes em relação à união entre os poderes, a independência dos poderes, mas uma harmonia que o fizesse, era de haver um absoluto equilíbrio entre os poderes. Tanto é verdade que os senhores verificarem a Constituição no título 1º da Constituição, eles colocam no artigo 1º o grande representante do povo são os legisladores, em primeiro lugar, e os legisladores como representantes da população, e, em segundo lugar, o Poder Executivo. E por que aparece no título 4º da Constituição o Poder Legislativo em primeiro lugar e não o Poder Executivo? Porque no Poder Legislativo se tem tanto a situação quanto a oposição. Tem-se no Poder Legislativo a representação da totalidade do povo, que é o soberano numa democracia. É o povo que decide. E é isso que está no artigo 1º. O Poder Judiciário só aparece em último lugar. O Poder Judiciário não representa o povo, representa a lei. Participei de 3 bancas examinadoras, 2 para magistrados estaduais, 2 para magistrados federais, 1 para magistrado estadual. Sei como eles são extremamente competentes. Os exames são exames duríssimos, duram 1 ano cada exame, e aqueles que estão selecionados conhecem o direito, mas, na verdade, não representam o povo. Eles têm que representar a lei que é colocada, a lei que é feita pelo Legislativo, a lei que pode ser feita excepcionalmente pelo Executivo,
através de medidas provisórias e leis delegadas, mas o legislador supremo é sempre o legislativo. Nas medidas provisórias, o legislativo tem que concordar para transformar em lei. Nas leis delegadas, é o legislativo que permite na delegação. O que vale dizer, no Congresso temos a verdadeira representação de uma democracia. E como havia um poder dominante, o Constituinte teve uma preocupação de os três poderes serem harmônicos, independentes, com exaustiva determinação de competência de todos eles. Se os senhores pegarem dos 8 títulos importantes da Constituição, o 9 é mais de disposições gerais, o título 4º é o mais longo, vai do artigo 44 ao 135, para discriminar exaustivamente a competência de cada poder. E no título 4º nós temos, em primeiro lugar, uma exaustiva competência do Legislativo, colocando, inclusive, um dispositivo que é, a meu ver, de extrema importância, o 49, inciso 11, pela sua competência normativa e fazer a lei, representando o povo que elegeu o Poder Legislativo, ele tinha que zelar pela competência normativa perante os outros 2 poderes, judiciário e executivo. E esse zelar não é dizer eu delego esse poder para o Poder Judiciário. Quem zela é quem pode fazer. E o que nós vemos é que o Constituinte teve essa preocupação tão grande que nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, naquelas em que o Constituinte determinou para ter eficácia, validade, vigência imediata, que o Legislativo fizesse a lei, justificando, portanto, o controle abstrato, o controle concentrado. Quando o Supremo declara o Legislativo omisso inconstitucionalmente, o 103, parágrafo 2º, manda o Legislativo fazer a lei. Não faz a lei em lugar do Poder Legislativo. Esse tipo de ação que veio do direito português, a presença do Marcelo, do Canotilho, do Sérgio Miranda, no nosso Congresso, no período constituinte, foi muito grande. Conversava ainda com o Marcelo, presidente hoje de Portugal. Mas 15 segundos. Como? 15 segundos. Bem, eu fui interrompido. Eu quero dizer que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o pai dele, que foi o meu sucessor na Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes, o Canotilho e o Jorge Miranda influenciaram para esse tipo de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas aqui no Brasil se transformou, se passou para o Poder Legislativo a possibilidade de fazer a lei e jamais o Poder Judiciário. Ora, o que nós estamos vendo? Aquilo que foi colocado pelo Constituinte como separação total dos poderes e harmonia e independência de poderes não tem sido respeitado. É isso que eu tenho contestado com o respeito devido à máxima vênia, a todos os ministros da Suprema Corte. Eles têm legislado. Eles têm entrado na competência do Poder Executivo, têm entrado na competência do Poder Legislativo, têm tomado posições em que o próprio Ministério Público, que tem competência privativa, o que vale dizer, só o Ministério Público pode entrar com ação penal. Ação penal é competência privativa do Ministério Público. O Poder Judiciário Supremo investiga, dá início a ações, mesmo quando a Procuradoria-Geral da República pede que ela seja arquivada. O inquérito fake news, houve um pedido expresso de quem é o titular da ação. É o único que, pela Constituição, pelo artigo 129, pode dar início à ação e continua aquilo que o ministro Marco Aurélio de Mello, num arrobo de desconforto absoluto com seus pares, denominou de um inquérito do fim do mundo. Então, na prática, nós estamos vivendo
o que eles denominam de corrente consequencialista do direito, neoconstitucionalismo, poder judiciário com uma competência hoje de corrigir rumos do executivo, de legislar nos vácuos do legislativo, sem perceber que muitas vezes quando o legislativo não legisla por uma única razão, é que sentem os parlamentares a vontade do povo. E muitas vezes não legislar é respeitar a vontade do povo. E dizer, mas a minoria quer, ora, a minoria também é representada no legislativo. Não é fazer o seguinte, cada vez que se perde uma votação no legislativo, se recorre ao Supremo, para o Supremo se transformar em um novo poder legislativo, legislando em lugar do poder legislativo. Não foi isso que os constituintes desejaram. A minha grande divergência com os ministros da Suprema Corte hoje reside no seguinte: eles adotam a corrente neoconstitucionalista, chegam a falar num grande constitucionalista alemão, que, entretanto, a própria formação vinha daquele período de Kelsen, que gerou, inclusive, um nazismo, dizer que o direito é principalmente forma, que, em determinados momentos, se poderia interferir na democracia para preservar uma democracia, que era uma democracia de forma, num período em que, na Europa, estávamos numa luta na Segunda Guerra Mundial entre de regimes democráticos e regimes ditatoriais. Karl Löwenstein, que eu cito muito nos meus comentários da Constituição, mas não nesse ponto, e mesmo a Teoria da Constituição, que é o seu grande livro, publicado a partir de aulas que ele deu na Universidade de Chicago, já não é tão claro aquilo que ele dizia no passado sobre a possibilidade de se poder, a defesa da democracia, retirar direitos. Então, o que nós estamos vendo hoje, e é o meu profundo desconforto em relação aos ministros da Suprema Corte, com quem, inclusive, gozo de amizade, com uma grande maioria deles, é no fato de que eles estão adotando uma constituição, uma interpretação, uma escola constitucional, o neoconstitucionalismo, o consequencialismo, a jurisprudência, como eles denominam, a jurisprudência constitucional, pela qual eles passam a ser os legisladores no vácuo legislativo, passam a ser corretores de condução do executivo, naquilo que eles denominam na luta de defesa da democracia. Quando, na verdade, eles passam a representar o povo que não representam, sem perceber que 150 milhões de eleitores, aqueles que comparecem, votaram nos outros poderes, e que eles foram eleitos por um homem só, que escolhe quem quiser, como acontece em todas as indicações de ministros. Então, nós estamos com os constituintes tendo lutado para que cada poder tivesse sua competência e nenhum invadisse a competência dos outros. Os constituintes, quem ler o que está nos debates constituintes, nas notas taguivárquicas daquele período, vão perceber que não queriam absolutamente nenhuma dessas novas escolas, que, aliás, algumas delas nem existiam na época, e que nós estamos tendo um Supremo, que passou a ser o supremo poder do país, o maior poder do país, com o direito de fazer interpretações, invadir e legislar, quase que redigindo uma nova Constituição, um novo Código de Processo Penal, criando novas figuras, não respeitando, inclusive, a competência do Ministério Público na sua competência privativa de dar início às ações penais e colocando o povo brasileiro, democracia é o que nós pensamos. Quem não pensar como nós poderá ser punido. Essa é a razão pela qual eu tenho dito, com todo o respeito aos meus amigos, aos grandes juristas, que são os ministros da Suprema Corte, não foi isto que se debateu na Constituinte. A grande maioria deles nem participou dos debates constituintes. Alguns deles estavam com idade suficiente de participarem. E hoje nós estamos vivendo essa insegurança jurídica máxima. E a Suprema Corte, que era considerada a instituição mais respeitada desse país,
hoje os ministros nem podem sair à rua, porque são xingados publicamente, o que é uma pena, porque são ministros competentes. Mas a escola que adotaram, se entendendo como sendo os verdadeiros representantes da democracia, aqueles que poderiam dizer o que era certo e errado em relação à democracia, aqueles que poderiam dizer o que se pode e o que não se pode dizer, contra a liberdade de expressão. Quantas vezes citei o Alexandre de Moraes sobre liberdade de expressão nos seus comentários da Constituição, em que ele dizia que tentar cercear a liberdade de expressão era absolutamente inconstitucional. Nós vemos hoje que a liberdade de expressão está sendo censurada, está sendo censurada. Nós temos censura prévia. O que é pior, a democracia passou a ser um conceito definido pelo Supremo Tribunal Federal, e as leis passam a ter não mais a posição de um legislador negativo, que diz pode ou não pode ser constitucional uma lei. Só esta posição que o Poder Judiciário tem, segundo o que definiram os constituintes, e passa a ser legisladores positivos, interferindo no nosso processo democrático. Então, o que eu queria trazer, um velho professor de 87 anos, velho advogado de 64 anos de advocacia, de 58 de magistério universitário, é que, com toda a admiração que tenho por cada um dos ministros, não concordo com essa linha. E acho que essa linha está pondo em risco a democracia brasileira. E, mais do que isso, trazendo a insegurança jurídica máxima. Era isso, meu querido senador Girão, que eu queria trazer àqueles que estão presentes, a todos aqueles que têm coragem de dizer, muitas vezes, conforme a velha fábula de que o rei está nu. E é isso que nós estamos precisando, é mostrar qual é a verdade verdadeira, até para colaborar com os eminentes ministros, para que eles possam refletir que uma democracia só é forte se os poderes forem harmônicos e independentes, cada um exercendo exclusivamente as suas competências. Muito obrigado, senador Girão. Muitíssimo. Nós é que agradecemos pela sua capacidade de dar uma aula aqui em 15 minutos, né? A gente é que agradece por essa oportunidade, sempre elegante, respeitoso com todos, especialmente com quem diverge. Isso é muito importante. É isso que a gente precisa cada vez mais. Eu queria colocar que o senhor Fernando Henrique Batista Chagas, que é o presidente da ABARTE, da Associação Baiana de Empresas de Rádio e Televisão, aquela que durante a campanha eleitoral falou sobre a subtração das inserções. Ele teve um problema de uma chuva torrencial na Bahia, não está conseguindo conectar, mas a gente espera, porque é muito importante para complementar o que o senhor Fábio Van Garten, da SECOM, ex-SECOM, falou, né? Denúncias gravíssimas que ele trouxe aqui hoje na primeira palestra que houve nesse momento. Está conosco já conectado aqui o senhor Fernando Cerimedo. Ele que quem falou no nome dele, quem repercutiu alguma coisa de uma live que foi feita por ele recentemente, teve seus canais derrubados, inclusive a deputada Carla Zambelli, que está aqui presente e vai falar daqui a pouco, o deputado Gustavo Gaia, o economista Marco Sintra, né, que é um grande economista da Fundação Getúlio Vargas, ele que foi candidato a vice-presidente pela chapa do União Brasil, teve os seus canais derrubados. E eu convidei, inclusive, a gente aprovou um requerimento para o senhor Marco Sintra vir, eu não sei se ele já
se ele declinou, o senhor Marcos Sintra, ou se vai se manifestar mais tarde. Já vou passar a palavra agora para o senhor Fernando Cerimedo. Ele é responsável pelo canal La Direita Diário. Divulgou um dossiê com informações sobre a apuração das eleições no Brasil, apontando falhas no processo. Nós temos aqui um serviço no Senado para a tradução simultânea, para que as pessoas possam acompanhar, quem não compreender. Se bem que ele fala um português bem tranquilo, fala um pouco, talvez nem precise, talvez faça atrapalhar. Mas está disponível isso aí. E a TV Senado, senador Reis, acho que a partir do seu pedido, acabou de iniciar a transmissão ao vivo aqui também, e fica os nossos agradecimentos à direção da TV Senado. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o senhor Fernando Cerimedo. Gratidão pela sua participação. O senhor tem 10 minutos, com mais 5 de tolerância da casa, para fazer a sua explanação sobre esse nosso debate. Bom dia. Vou tentar falar em português. Estou estudando muito há muitos dias, mas de qualquer forma tenho uma tradutora ao meu lado. Bom dia, vou tentar falar português, mas eu acho que não vou precisar. Às vezes ela acha que eu falo coisas que não precisa. Peço desculpa se alguma coisa não é bem compreendida. Muito obrigado por audiência pública para poder falar livremente, sem censura prévia, sobre as anomalias que levaram a uma fraude, uma muito provável fraude nas eleições brasileiras. Eu gostaria de estar aí presencialmente com vocês hoje, mas a minha segurança física e jurídica não tem garantia. Presidente, não seria... Só um minutinho. Tem algumas pessoas achando que é melhor, eu agradeço a tradução, presidente, mas tem algumas pessoas comentando aqui que é melhor a fala dele, tá? Presidente, então, só uma questão de ordem. A não ser que não dê para compreender. Mas vamos tentar. Uma questão de ordem. A nossa audiência que está assistindo pela internet, muitas pessoas podem não entender quando falar espanhol. Normalmente, grande parte dos brasileiros entende bem o espanhol. Apenas os argentinos, eles falam... Falar mais devagar um pouco, eu acho que todos vão entender. Eu acho. Ele até fala vamos colocar aqui a decisão para o plenário. Vamos ouvi-lo, aí a gente compara e a gente decide junto aqui. Perfeito. Vamos lá. Doutor Fernando Cerimedo, desculpa. E também a nossa tradutora, eu queria o nome dela aqui para agradecê-la também, por favor. Mas ele vai iniciar novamente, a gente repõe o tempo com a sua própria voz, aí a gente avalia. Muito obrigado. Falo em espanhol ou em português? Português, perfeito, por favor, perfeito, se possível. Muito obrigado. Eu vou tratar de ser bem compreendido, tá bom? Como eu falava, eu gostaria de estar presencialmente com vocês hoje, porém minha segurança física e jurídica não estão garantizadas pelo fato do Estado de Direito do Brasil. Como vocês sabem, meu nome é Fernando Cerimedo. Sou argentino, consultor político, empresário, pai de uma filha, espera de outro filho que há semanas de nascer. A marido de uma mulher comprometida com a verdade e a vida e a liberdade. Assim como eu. Eu, por isso, estou aqui hoje. Com essa única motivação. Não há interesse ideológico ou político. A verdade simplesmente caiu em minhas mãos. Eu não poderia, por meus valores, minha formação e minha família, escondê-la ou não revelá-la. Estou aqui para falar com você sobre esta verdade hoje, com a esperança de que o Brasil não caia numa armadilha eleitoral que, como já estamos presenciando, as evidências são irrefutáveis e claras. Há muitas coisas que eu gostaria de explicar, mas sei que hoje tenho pouco tempo, por isso vou resumir a grande maioria das anomalias encontradas. Primeiro, o que mais nos chama a atenção é algo estadisticamente e matematicamente impossível de acontecer. Ninguém pode discutir séculos de fórmulas
estadísticas e matemáticas para tentar deslegitimar uma anomalia. Nós, para essas análises, tomamos como amostra cidades pequenas, demograficamente homogêneas e com distribuição equitativa dos modelos de urna. A mesma população, ou seja, distribuição homogênea e equitativa das urnas. A variação de resultados entre os modelos de algumas urnas de 2009 a 2015, que não possuem memória interna, mas usam um pendrive, um flash drive, muito manipulável, e sua custódia não é clara, e com relação às urnas de 2020, que possuem memória interna. Essa variação não ocorre apenas com relação aos votos do candidato 22, ocorre também no caso de Tebet e Gomes. E algo muito pior que descobrimos há poucas horas é que essas anomalias também são vistas nos votos em branco, mas em especial, e ainda mais grave, nas urnas onde houve votos após as 17 horas. O que poderia ser, claro, mas com uma particularidade, que em muitas urnas, os votos após 17 horas ultrapassam os 50% do total de votos. Incluso em algumas pesquisas, registraram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. Essa análise foi feita em áreas com menor escolaridade para eliminar essa variável. Nesses mesmos logs dos modelos de urnas anteriores, no aplicativo do software Vota, software tem muitos aplicativos, tá bom? Mas no aplicativo Vota, quando ocorre algum erro, aparece o nome do eleitor. Sim, o nome do eleitor esteja na máquina e no aplicativo Vota. Para dar alguns números sobre isso, a diferença de votos médios entre as urnas de antes de 2020 e de 2020 é a seguinte. No caso de Gomes, é 19,8% a menos. No caso de Tebet, 19,9% a menos. No caso do Bolsonaro, Brasil, em todo o Brasil, desculpem, é de aproximadamente 5 pontos percentuais no primeiro turno e ao menos 3 a 5 pontos percentuais no segundo turno. Além disso, nas poucas zonas eleitorais que misturaram urnas 2020 e não 2020, dentro de uma mesma região, essas diferenças persistem. Curiosamente, sempre a favor do Lula, em praticamente todos os estados do Nordeste, Sudeste e Norte do Brasil. Como pode, coincidentemente, todas as vezes as urnas com controles mais difíceis serem favoráveis para o Lula? E no caso de votos em branco, temos estados onde a diferença de votos em branco entre urnas 2020 e não 2020 é superior a 30 pontos. Enquanto que a diferença desaparece completamente entre urnas com 8 ou mais brancos, somente conforme o modelo de urna. 2/3 das urnas, modelos não 2020, no interior de Roraima, por exemplo, deram absolutamente 0 votos brancos. Como isso é possível? Isso não significa que o modelo 2020 não tenha tido problemas. Aliás, as diferenças do software também foram encontradas igualmente no modelo 2020. Pode ser que tenham sido menos afetadas por mecanismos do bloqueio das próprias máquinas, mas é impossível saber uma vez que a auditoria verdadeira não foi permitida. Jamais poderia ter menos votos brancos para presidente no segundo que no primeiro turno. Normalmente, as pessoas que votam branco no segundo turno, ou votaram em um terceiro candidato no primeiro turno, ou votaram em branco, mas praticamente nunca alguém não votou em nenhum no primeiro turno, e resolveu votar em algum no segundo turno. Ainda assim, em quase todos os estados, em especial nas urnas não 2020,
houve aumento de até mais de 100% no número de urnas com 0 votos brancos, mostrando uma redução drástica nos votos brancos nos estados, que é uma afronta ao bom senso. O aumento inaceitável do número de urnas 0 branco no segundo turno, em relação ao primeiro, pode representar uma possível exacerbação de um algoritmo do primeiro para o segundo turno, a fim de garantir a vitória do 13, forçando mais a barra com potencial maior números brancos roubados, levando um número muito maior de urnas em brancos. Pode ser a ponta, aparente não, a parada de um problema muito maior e cuja necessidade de exacerbação do algoritmo para não ter risco de, mesmo diante do algoritmo, a candidato 22 ganhar. Acabou aparecendo. Mas, como você sabe, são anomalias. E para que essas anomalias se tornem fraudes, eles precisam de 2 elementos mais: tecnologia e processo. A tecnologia já foi testada no relatório do PL e até no relatório das Forças Armadas. Mas, além disso, os mesmos registros das logs de votos revelam informações escandalosas, dados públicos, sobre os códigos-fontes, e os tipos de software ou código que foram usados, porque há mais do que um. É isso, é uma ilegalidade, é uma irregularidade que deve ser, pelo menos, esclarecida. São diferenças que são impossíveis de ser explicadas por outros fatores. E as explicações que tentaram dar não conseguiram justificar nem de perto. E se você quiser falar sobre o processo, um elemento que quero lhe dizer que encontramos é que havia mesários, ou seja, técnicos, que iniciaram as máquinas em 4 dias. Eles fizeram em 5.000 urnas. Para que você entenda, uma pessoa acionou 5.000 máquinas em 4 dias. Isso parece eficiente? Não, isso não é um erro do processo de configuração das urnas. Isso faz parte do esquema sistemático de configurar uma fraude. No mínimo, falsidade ideológica, se outras pessoas se passaram por este técnico que mostrou ter ativado mais de 5.000 urnas. O mais estranho para nós, além de censura brutal, para que isso nem seja questionado, é porque o TSE não respeitou suas próprias regras e excluiu as urnas 2009 e 2011, pois, por lei, aquelas urnas com mais de 10 anos, elas não podem ser usadas e devem ser descarte ecológico. Do que as urnas precisavam? Ou será que urnas 2020 com memória interna são menos fáceis de alterar? Além do título de eleitor, conseguimos identificar se aquele mesário, eleitor, é uma daquela sessão eleitoral que ele estava trabalhando. Quando fazemos o cruzamento, se o mesmo mesário trabalhou em mais de uma sessão ao mesmo tempo, podemos encontrar uma relação de mesários que o seu título de eleitor se encontrava em urnas diferentes. Isso quer dizer que o mesmo mesário está trabalhando em mais de uma sessão, inclusive em escolas diferentes. Como isso seria possível? Lembrando que nenhuma urna está conectada em rede. Não foi encontrado pesquisando na internet algo falando sobre alguma situação, isso seria permitido. Foram encontradas, no primeiro turno, 16.764 e 10.357 ocorrências no segundo desse tipo de situação. É isso, caros senadores, levanta algumas questões para nós. Como é possível que urnas seja uma variável de decisão do voto em cidades demograficamente e socialmente homogêneas e com distribuição equitativa das urnas? Por que acontece que só os votos em branco, de Tebet ou de Gomes ou de Bolsonaro são afetados? Quantas funções tem um algoritmo que alterou o resultado? Por que o nome do eleitor está no aplicativo Vota, sendo o mesmo aplicativo que registra os votos? Como é possível que em muitas urnas o mesário passou mais de meia hora, muitas urnas,
Isso é um hallazgo novo. Muitas horas. Passou mais de meia hora digitando o título de eleitor, que já havia votado, por exemplo, 142 vezes, cada 14 segundos, e que nenhum eleitor dessa sessão foi identificado por biometria. Todos usaram o documento e caderno de votação. Porque no dia 21 de novembro, em nota do TCE, diz que as urnas de 2009 que foram movimentadas num domingo de São Paulo eram para descarte ecológico. Quando nas fotos dessas movimentações, as urnas tiram etiqueta do processo 2022, ok. Porque eles não prestaram atenção ao evento que ocorreu em 2018, no Congresso Mundial de Hackers, onde apenas 2 horas, os hackers conseguiram violar a vulnerabilidade dessas máquinas. Esse vídeo está disponível no Globo, na entrevista de 2018. Por que ninguém respondeu a questionamentos de Coração pelo Bem do Brasil sobre a integridade do sistema eletrônico que foi totalmente negligenciado pelo próprio TCE e que até a missão da OEA chama a atenção? Por que o ministro da Defesa não aplicou o decreto 11.172, de 22 de agosto de 2022, do presidente Bolsonaro, em que instruiu e deu instrumentos legais às Forças Armadas para verificar todo o processo eleitoral, antes, durante e depois do processo? Por que não usaram esse decreto para fazer o trabalho? O que aconteceu com o ministro da Defesa? Como comissário, você pode ativar 5.000 ou até 2.000 máquinas em apenas 4 dias. Quem verificou esse processo? Quais foram os métodos e qual empresa de auditoria que a OAB utilizou para ter certificado a lisura do processo eleitoral? Porque o simples questionamento generou censura emanada de uma lei que foi declarada inconstitucional em 2009 e que no dia 22 de outubro de 2022, sim, entre o primeiro e segundo turno, entrou em vigor, dando ao senhor Alexandre de Moraes poder absoluto de censurar até deputados. O que o senhor Moraes quer esconder? É possível subestimar a ciência em um país inteiro? Ou o mundo inteiro? Eles realmente confiavam que não iríamos perceber? Encontrando tantas dúvidas e irregularidades. Por que o TCE não apresenta provas contrárias? Por que não faz auditoria? Por que querem deixar um país inteiro em dúvida sobre o resultado? Qual é o plano, senhor Moraes? Que medo você tem de não abrir os livros para mostrar como foi o processo? Ou que essa covardia escondida atrás da censura? Por fim, como reflexão, o questionamento das urnas e do processo eleitoral faz parte das democracias maduras, podendo culminar com a anulação do processo, como ocorreu na Áustria, em 2016, e na Alemanha, em 2021. Ou não? A condenação literal do questionamento das eleições é um dos pilares fundamentais dos ditames. As recentes condenações às quais queremos questionar deixam claro a tendência ao totalitarismo. E são semelhantes aos processos eleitorais do Coreia do Norte, Cuba, China e Venezuela. O impedimento do fortalecimento da transparência do processo eleitoral através da imposição da ideia de lisura inquestionável das urnas e das eleições, como ridicularização, mas condenação dos questionamentos, é um claro processo de inversão de conceitos, e cujo questionamento de tal inversão também foi suprimida. Seria em si um aspecto de interesse para análise. Quando seguida todas as irregularidades, ilegalidades silenciadas e anomalias, completasse um raciocínio lógico que até então pairava somente no âmbito da especulação, e só objetivos de impedir o reforço da democracia através de transparência passam a ser plenamente compreendidos como parte de um processo mais amplo, tornando tal hipótese como muito provável, se não confirmada. Senadores, na Venezuela é assim. O juiz decide antes de receber a petição, não houve nenhum peticionário, bloqueia contas, encaminha para inquérito todos os autores, técnicos e partidos,
E para mostrar, em sessão, multa em milhões no número equivalente ao da sigla. Isso na Venezuela. Agora, se você acha isso válido, isso revela mais de você que do fato. Enquanto isso, o TCE protege-se atrás das supostas impossibilidades estadísticas. Só se esqueceram que modelos ajustados são mais que suficientes para comprovação estadística. Deputados, senadores, presidentes dos partidos políticos, da direita, da esquerda, militares. Se depois de hoje, onde em poucos minutos, muitos peritos conseguiram demonstrar as irregularidades desta eleição, nada fazem, vão estar abandonando o povo. Mas saiba que o povo nunca sairá do Brasil. E o Paz do Brasil só acontecerá como uma auditoria e um voto no papel. Não anular as eleições com anomalias em todas as suas etapas e confirmar um estado de autoritarismo travestido de democracia, tal qual acontece em Cuba e na Coreia do Norte. Agora, para finalizar, dirijo-me ao povo brasileiro. Acordem, o Brasil está adormecido. Vocês estão inertes diante da oportunidade de salvar o país ou julgá-lo em desgraça. Olhem ao seu redor, olhem os países da América Latina que estão dominados pela esquerda, pelos amigos dos políticos de esquerda do Brasil. Pesquisem os exemplos espalhados pelo mundo. Você pode até ter votado na esquerda ou ser omitido por estar magoado com o presidente Bolsonaro, mas ele luta pela sua liberdade e pelo seu direito de expressão. Não permita que te calem. Não tirem o direito à crítica de suas bocas. Não permitam que pessoas sejam presas ou censuradas por poucos apenas por dizerem o que pensam. Façam algo. Agora, nesse momento, levantem seu sofá, saiam para as ruas, lutem pelo futuro das próximas gerações e entrem na história. O Brasil é lindo e merece um povo que o mereça de verdade. Lembre-se, o único supremo é o povo. Muito obrigado, brasileiros. Obrigado, Brasil. Muitas graças, senadores. Muito obrigado, senhor Fernando Cerimedo, ele que é o responsável pelo canal La Derecha Diário, La Direita Diário, divulgou um dossiê com informações sobre a apuração das eleições no Brasil, apontando falhas no processo eleitoral. Parabéns pela sua exposição, bem didática. Acho que nem precisou aqui, a gente conversou aqui enquanto estava começando a palestra dele, nem precisou de tradução, mas eu quero agradecer tanto a Fabiana como a Lara pela disponibilidade. São excelentes profissionais aqui da casa. Muito obrigado pela disponibilidade. Senhor presidente. O deputado. Só uma sugestão, senhor presidente. Ok. Eu percebi, não é, de que durante a fala ele estava possivelmente lendo um texto e fica como sugestão, não é, até porque essas lives poderão ser novamente derrubadas. Se esse texto pudesse ser encaminhado a esta comissão para que nós possamos disponibilizá-lo via WhatsApp para o povo brasileiro, seria muito importante nós termos todos esses dados em texto a fim de que nós possamos conservar esta fala. Perfeito. Nós vamos solicitar, deputado Ottoni de Paula, nós vamos solicitar, a comissão já vai entrar em contato com o doutor Fernando Cerimedo para solicitar. Agora, aqui para nós, convenhamos, não é possível que uma live do Senado Federal, que uma transmissão oficial do Senado Federal seja derrubada. Aí eu vou te falar, entrega a chave. Vamos... Senador Girão, senador Girão, antes de entregar, Antes de entregar a chave,
O senhor cuide para que as notas taquigráficas sejam salvas. Ok, eu acho que tempos sombrios a gente vive, mas Senador Girão, somente uma fala de 10 segundos. Quem está falando aqui com Vossa Excelência é um deputado federal que está há 1 ano e 4 meses sem direito a ter rede social, que teve a sua casa no dia 20 de agosto invadido pela Polícia Federal, cujo celular, apreendido pela Polícia Federal, não está acautelado na PF, mas está na gaveta do ministro Alexandre de Moraes, que daqui a pouco eu terei que dar parte dele por roubo do meu celular, já que o meu celular, levado pela Polícia Federal, não está acautelado na PF. Então, são dias sombrios que nós estamos vivendo. Sim, o senhor tem razão. Daqui a pouco, inclusive, deputado Antônio de Paula, a gente gostaria de ouvir a sua participação aqui. O senhor vai ter tempo, como todos os outros parlamentares que estão pacientemente esperando, é porque a gente tem que cumprir a lista dos aprovados na sessão, né, das pessoas. Inclusive, nós vamos ouvir agora o doutor Carlos Rocha. Um momentinho. Eu já lhe passo a palavra, senador. O senhor Carlos Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, empresa responsável por relatório que aponta falhas na segurança das urnas eletrônicas. Ele é engenheiro, formado pelo ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele está já conectado, eu vou passar, peço só, se o senhor puder ser breve, eu lhe agradeço, porque a gente tem mais 15 para falar. Eu te agradeço. Serei, senador. Estamos aqui até tarde, com a graça de Deus. Mas eu não poderia deixar de fazer um comentário um pouquinho fora de ordem, mas muito dentro da ordem. Temos aqui presente também, não sei se foi apresentado, o cacique Rony Parecis, que representa os povos primitivos nossos, dessa nação que fica ali no norte do Mato Grosso, na Chapada dos Parecis, onde eu tive o privilégio de 1966 passar 3 dias lá com a tribo. Vossa Excelência ainda não tinha nascido, eu estava lá. Então, obrigado pelo apoio. Estamos 30 dias acampado em repúdio o resultado das eleições. Muito obrigado. Muito obrigado. Também colocar aqui, registrar a presença do jornalista Oswaldo Eustáquio, né, que está presente aqui, outro que foi censurado aqui no Brasil. E seja muito bem-vindo à Casa Revisora da República. A OAB foi convidada. O presidente da OAB, ontem nós votamos, ele que fez, a OAB fez aí vamos dizer assim, um trabalho junto ao TSE de auditagem no processo eleitoral. Até o presente momento não recebemos resposta se vai vir. Também chamamos o TCU, presidente do TCU, Bruno Dantas, que também, junto ao TSE, acompanhou o processo eleitoral, porque a gente quer ouvir os dois lados. O objetivo aqui é a gente ver o contraponto, mas, infelizmente, ainda não confirmou a presença. Eu já passo a palavra para o senhor Carlos Rocha. Novamente, é muito aguardado a palestra dele, que é o presidente do Instituto Voto Legal, empresa responsável por relatório que aponta falhas na segurança das urnas eletrônicas. Engenheiro do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O senhor tem 10 minutos, com mais 5 de tolerância. De antemão, já lhe agradeço muito pela sua presença aqui, por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado, senhor Carlos Rocha. Boa tarde, senador Girão. Na sua pessoa, cumprimento a todos os parlamentares. Muito obrigado a toda a audiência. Nós vamos compartilhar aqui uma apresentação e depois estaremos à disposição para perguntas. Bom, o Instituto Voto Legal foi criado no ano passado e o objetivo é prestar serviço de assistência técnica em estratégia para fiscalização eleitoral, em sistemas eleitorais. A gente pode atuar nas diversas atividades
e realizar auditorias independentes nas eleições brasileiras. A agenda de hoje, eu vou falar rapidamente do Instituto, vou informar que o Partido Liberal contratou uma equipe do Instituto para fiscalizar as eleições, vamos falar da fiscalização, vamos dar destaque a alguns documentos, a resolução do TSE que dispõe sobre a fiscalização e auditoria, e vamos mencionar mais 2 documentos técnicos publicados pelo TSE, o glossário das eleições informatizadas, o formato dos arquivos log, e vamos concluir com um breve resumo dos indícios de mau funcionamento que foram identificados no nosso trabalho. O Instituto, então, propõe melhorias para o sistema, esse é o nosso propósito. Nós mantemos um canal com vídeos e entrevistas e podcasts que nós temos tido a oportunidade de fazer para esclarecer. Eu sou o presidente do Instituto, sou empresário, sou formado no ITA em 1977 e tive o privilégio de liderar a equipe que desenvolveu e fabricou a urna eletrônica nos anos 95, 96 até 2000. O nosso vice-presidente, Márcio Abreu, também empresário e colega do ITA, formado em 1990, e é especialista também em segurança da informação e governança, trabalhou 10 anos em empresas como Accenture e depois outros tantos como CIO de grandes empresas como Unilever e Cisco. Em julho, o Partido Liberal contratou uma equipe técnica que é altamente qualificada e politicamente isenta. A nossa atuação é estritamente técnica, porque o estatuto do Instituto veda qualquer ação política. O objeto do contrato com o partido foi realizar uma fiscalização de todas as fases da votação, apuração, totalização. O trabalho iniciou em julho e ele conclui em dezembro. Essa fiscalização ela é sustentada pela Lei Eleitoral 9504, aprovada no Congresso em 97, onde 2 destaques: os partidos poderão fiscalizar todas as fases do processo eleitoral, no artigo 66. E no parágrafo 7º, os partidos têm a liberdade de constituir um sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização. Nesse trabalho, nós propusemos, e o Partido Liberal concordou, foram utilizados os instrumentos de fiscalização do Tribunal de Contas da União, notadamente o instrumento de levantamento, que é a coleta de informações, a auditoria de conformidade, e agora estamos na etapa de auditoria operacional, ou seja, o que terá acontecido na operação. Todos esses instrumentos são muito bem documentados pelo TCU, e nós estamos seguindo exatamente a metodologia que eles documentaram e utilizam. Eu queria destacar, em primeiro lugar, que quem audita sempre constrói valor para a organização auditada. E a colaboração é construtiva. Isso consta da nossa proposta inicial ao PL, tem um destaque no nosso contrato de serviço, ou seja, toda organização auditada espera que quem audita colabore para a sua imagem, para a confiança dos seus clientes e dos seus funcionários na organização. E é assim nesse trabalho, ou seja, não existe qualquer atitude de confronto. Eu tenho uma jornada profissional de muitos anos, desde 95, quando começamos a trabalhar nas primeiras urnas, e sempre estivemos à disposição e sempre procuramos contribuir tecnicamente com o TSE. Inclusive, lá em 2016, quando o ministro Gilmar era presidente, nós fomos convidados e contribuímos para viabilizar uma estratégia que permitisse ao TSE contratar o desenvolvimento de uma urna eletrônica que incluísse a impressão do comprovante impresso, não o comprovante do voto. E isso foi feito, trabalhamos no projeto, e o TSE apresentou para a sociedade, em 2017, uma urna desenvolvida que seguiu exatamente a nossa recomendação em 2016. O nosso trabalho não é pontual, ou seja, o que aconteceu agora recentemente não aconteceu do nada. Isso é parte de um processo que tem várias etapas, iniciou lá em julho, depois, no início de agosto, nós entregamos o primeiro relatório, que foi o levantamento de toda a documentação. Nós trabalhamos com documentação pública, disponível no site do TSE, do Tribunal de Contas, do ITI, e em vários outros sites. No site da ABNT, todo o trabalho é suportado por normas brasileiras para as mais diversas atividades. No início de setembro,
foi entregue o primeiro relatório da auditoria de conformidade, e esse relatório incluiu uma auditoria de pré-certificação e segurança da informação nos sistemas do TSE, no contexto do TSE, e inclui toda uma análise de critérios na norma ISO 27001. Foram 215 questões apresentadas ao TSE e respondidas pelos nossos auditores e que foram entregues em anexo ao relatório. Então, inclusive, o TSE ganhou aí uma auditoria de pré-certificação e segurança da informação, que normalmente é um trabalho prestado, né, por empresas que querem avançar nos seus sistemas de segurança. No início de outubro, nós, então, entregamos uma versão 2.0 dos relatórios de levantamento e auditoria, e no início de novembro, nós entregamos uma apresentação executiva final. Todos esses documentos são entregues ao PL, inicialmente como documentos confidenciais, depois eles são entregues ao TSE, e nós temos nos colocado à disposição do TSE para conversar sobre esses documentos e responder a questões técnicas. Nós fomos muito bem atendidos no início do trabalho pela doutora Cristine Petter, secretária-geral da presidência do TSE naquela época, mas depois que a gestão mudou, não tivemos mais oportunidade de ter reuniões técnicas, o que seria muito importante nesse tipo de trabalho. A atividade em curso solicitada pelo PL foi realizar, após as eleições, uma auditoria do log de urna. O nosso trabalho ele é exclusivamente técnico e a gente segue especificamente as instruções fornecidas pelo TSE, na resolução que foi publicada no final do ano passado e dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Essa resolução ela é similar às resoluções publicadas nos anos anteriores, sempre um ano antes, né? No final do ano anterior a uma eleição, o TSE publica uma resolução para dispor sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria, ou seja, isso é um procedimento normal, que existe há muitos anos, e sempre no ano anterior o TSE publica uma resolução para regular a fiscalização e a auditoria. Então, o nosso trabalho segue exclusivamente a orientação técnica do TSE. E a auditoria utiliza a documentação pública, disponível no site do TSE, e o log de urna fornecido de maneira pioneira. Isso é um avanço muito importante de transparência do TSE. Agora, esse ano, foi a primeira vez que a Justiça Eleitoral disponibilizou, no dia seguinte à votação do segundo turno, o log de todas as urnas eletrônicas, e o log é informado pelo TSE como um elemento de auditoria importante aos partidos políticos. Ou seja, nós estamos analisando um instrumento de auditoria que foi divulgado pelo TSE para esse fim, né? A resolução publicada pelo TSE é feita exatamente para isso, e ela dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria dos sistemas eletrônicos de votação. Logo no artigo 1º, fica claro que os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema serão regidos por esta resolução. Então, o que temos feito como equipe técnica, trabalhando para o Partido Liberal nesse trabalho, segue exatamente aquilo que foi regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesta resolução, existe uma previsão das ações após a eleição. Existe lá uma seção específica para verificação extraordinária após o pleito, né? E tem 2 artigos, e é com isso que nós estamos trabalhando. Então, as entidades poderão solicitar uma verificação extraordinária. E quando é que isso é possível? Quando surgem fatos extraordinários, naturalmente apresentados indícios e circunstâncias que precisam ser evidenciados e documentados como de fato foram. Então, trata-se de um fato absolutamente natural, previsto na resolução do TSE, verificar após as eleições os diversos sistemas. Nós focamos, nesse caso, por orientação do cliente, que é o partido, a análise nos sistemas instalados nas urnas eletrônicas, mas, em especial, os logs de urna gerados por esses sistemas que estão operando nas urnas eletrônicas. Um documento importante
é o glossário das eleições informatizadas. No dia 1º de agosto, ocorreu a primeiro encontro do TSE com as entidades fiscalizadoras e os partidos políticos. Isso ocorreu na sede do TSE e nós tivemos a oportunidade de participar. Foi uma reunião bastante produtiva, bastante abrangente, onde o TSE não só apresentou todas as oportunidades de fiscalização, os instrumentos, mas entregou documentos impressos que depois também estavam publicados no site do TSE. E nós gostaríamos de destacar, em especial, esse glossário, que foi um folheto distribuído para nós naquele primeiro encontro. Porque esse glossário, ele define exatamente o que é o log de urna. E o glossário, então, explica que os logs são registros de atividade, como o histórico de qualquer sistema. E, ao se analisar o log, é onde se vai localizar eventuais alterações, acessos e falhas, naturalmente, que os programas registram no log. Então, o próprio glossário diz que a urna registra todos os eventos relevantes do seu funcionamento e falhas encontradas, né, que ocorreram na operação desse sistema. Então, quem registra eventuais erros de operação e eventuais não conformidades é o próprio programa que funciona na urna. E esse glossário, então, destaca que o log de urna é um elemento de auditoria importante para os partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras. Ora, estamos usando esse instrumento de auditoria. Esse documento aqui é o documento que especifica o que deve existir nos arquivos de log. É um documento que se chama Formato dos Arquivos de Log, que também está publicado no site do TSE. E aí ele informa que é um documento em formato texto simples, que pode ser lido em qualquer editor de texto, e onde é que se encontra esse log, e o TSE publica ao lado dos outros dois arquivos. Quando se acessa o portal do TSE, que está no link resultados.tse.jus.br, é possível se definir um município, uma zona e uma seção, e quando se acessa aquela página específica de cada seção, estão lá disponíveis 3 arquivos. O boletim de urna, cuja função é informar os resultados daquela sessão eleitoral, o registro digital do voto, o RDV, cuja função é mostrar os registros dos votos e permitir uma eventual recontagem, como explica o TSE, e o terceiro arquivo é exatamente o log de urna, cuja função é auditar o funcionamento da urna, é o elemento de auditoria importante para os partidos políticos, como informado no documento glossário. Nessa especificação dos arquivos de log, logo no começo, é importante deixar claro que dentro do arquivo de log, cada linha representa um evento. Então, na resposta que recebemos do TSE, nos foi dito, olha, é perfeitamente possível associar o arquivo log a uma urna. E nós concordamos, é isso que nós estamos fazendo. Nós consideramos que cada arquivo de log fornecido pelo TSE está associado a uma urna física. É exatamente esse o nosso entendimento, concordamos com os colegas do TSE. A nossa análise ela é focada no conteúdo de cada linha. Ou seja, quando o conteúdo de uma linha está correto, isso confirma que o funcionamento está dentro do esperado. Quando se encontra alguma informação, algum campo preenchido com uma informação que não é aquela que deveria estar lá para o funcionamento correto, surge exatamente um indício. Em relação ao formato, eu acho que é importante mostrar para vocês porque essas são as informações que constam de cada linha, e elas têm que estar corretas em cada linha. Então, a data e a hora, que define exatamente o momento que cada evento de operação da urna ocorreu, né? A severidade do evento tem várias categorias, pode ser uma informação, pode ser um erro, existem lá várias categorias documentadas, e tem esta informação que é muito relevante, que é o código identificador da urna. Por que é relevante? Porque essa informação, assim como a data e a hora, são lidas pelo programa da urna no hardware. Ou seja, para vincular o registro de cada evento, de cada atividade em uma linha do log, o programa que gera esse log, ele vai
no equipamento físico e ler no hardware essas duas informações, a data e a hora, que estão no campo de carimbo de tempo, e na coluna 4, o código de identificação da urna, que é o número de série único de cada urna. E por que é importante isso? Porque o log é feito exatamente para isso, para você registrar cada evento e demonstrar que no registro daquele evento, o programa leu o hardware e vinculou aquela atividade, aquele registro do evento, a uma urna física. Por isso que é muito importante que esse código esteja registrado com o valor correto. Olha, aqui vale destacar que o nosso trabalho consistiu exatamente em analisar os eventos ocorridos nas urnas, e esses eventos foram registrados nas linhas do log, e essa análise, essa comparação foi feita de acordo com a especificação do TSE. Então, o nosso trabalho é bastante simples de compreender. Nós analisamos os arquivos log de todas as 472.075 urnas eletrônicas, nós comparamos todos os arquivos log com as especificações. Para fazer isso, nós usamos uma plataforma de última geração de análise de dados em larga escala. Foram identificados nessa análise de dados 3 registros que conflitam com especificações técnicas e com legislação. O primeiro indício de mau funcionamento foi um erro do código de identificação da urna nas linhas dos logs de todas as urnas de modelos antigos. Ou seja, naquelas linhas onde deveria estar o código de identificação correto, está publicado nos logs fornecidos pelo TSE um código espúrio, um valor espúrio, que não representa qualquer urna. Então, evidentemente, isso prejudicou associar cada atividade, cada linha do log com a urna física em que ocorreu aquele log. O segundo ponto de atenção relevante é o travamento da urna eletrônica. E como é que se identificou o travamento? Ao fazer uma análise do log, se verificou uma atividade que é urna desligada pela chave. Para uma urna ser desligada pela chave, é necessário que o mesário levante da mesa, vá até a urna, insira uma chave, como fosse uma chave dessas de armário de academia, ele tem que inserir uma chave na traseira da urna e intencionalmente desligar. Não existe um botão liga-desliga que permite um desligamento involuntário. Então, para que o mesário tenha levantado da sua mesa, ido até a urna e desligado a urna, é porque ela terá travado. E isso fica claro na mensagem de erro que surge exatamente antes do evento de desligamento. É importante destacar que esses eventos de desligamento, eles ocorreram durante a votação de um eleitor. Ou seja, o eleitor estava votando, a urna travou e o mesário foi lá e desligou. Claramente, uma urna travar não é um evento esperado, então ele é um indício de mau funcionamento. E, por fim, em relação ao sigilo do voto, existem 2 tipos de sigilo. Existe o sigilo do conteúdo do voto, evidentemente, que precisa ser protegido, mas é preciso assegurar o anonimato do eleitor. Isso está na lei, isso está, inclusive, em votos do Supremo Tribunal, quando considerou inconstitucional o comprovante impresso do voto em 2 ocasiões, né? A última vez foi quando considerou inconstitucional a lei que definiu o comprovante impresso do voto em 2015. Quando isso foi julgado, um dos itens que está lá no texto do voto do relator e comentado por outros ministros é não só o sigilo do conteúdo do voto é importante, mas a proteção do sigilo dos dados pessoais do eleitor associados com o momento em que o eleitor votou. Eu vou mostrar para vocês aqui, peço desculpas, porque é uma coisa técnica, a gente procurou colocar aqui em vermelho, mas vocês podem ver logo em cima, existe aqui número de série errado em todas as linhas do log. Então, é esse número que está aqui, 67.305.985, esse número, que é um número espúrio, ele não representa nenhuma urna física, ele está registrado em todas as linhas, de todos os logs, de todas as urnas de modelos antigos, de 2015 para trás. Então, esse é o primeiro indício de mau funcionamento. O segundo tema é o
travamento, aqui embaixo do lado direito, a urna trava. Como é que se sabe que a urna trava? Porque existe na linha 2169 lá uma mensagem de erro, que vocês estão vendo lá, tem um código todo estranho, mas aquilo é uma mensagem de erro. E aí, a urna que estava no momento 11 horas da manhã, 11 minutos e 51 segundos, ela fica até às 11h17, sem executar nenhuma atividade, existe uma mensagem de erro, e aí a urna é desligada pela chave. A única razão para a urna ser desligada pela chave é porque ela travou. Ora, quando uma urna trava, e esse evento aconteceram dezenas de milhares de vezes em diversas urnas, isso demonstra uma possível falha no programa da urna, porque é um produto que está funcionando corretamente, ele não trava. Espero que isso seja simples de ser compreendido. Qual que é a complicação adicional? Quando a urna trava, está registrado no log o nome de um eleitor, o nome completo de um eleitor. Existem outras situações em que aqui, no lugar do nome do eleitor, está o título, o número do título do eleitor, e existem outras ocasiões em que as informações são publicadas incompletas ou com erros. E claramente vocês estão vendo aqui que na coluna 2 está escrito erro, ou seja, ocorreu um erro. Se esse erro acontece inúmeras vezes e se ele exibe o nome completo de um eleitor associado ao momento de votar, isto é considerado, tecnicamente, uma violação do sigilo do ato de votar. Ou seja, esse eleitor, com esse nome, votou naquele momento. Não se está falando aqui de sigilo do conteúdo do voto, mas o sigilo do ato de votar também é um problema e é um indício de mau funcionamento. O terceiro ponto de destaque, esse eu já tive a oportunidade de publicar artigos sobre isso, na página do nosso Instituto existe uma descrição desse tema, e, inclusive, no ano passado, em 2 ocasiões, nós tivemos reuniões com o TSE, sendo que na segunda ocasião, que foi em junho, nós tivemos a oportunidade de sermos acompanhados pelo presidente da Associação Nacional de Certificação Digital. Ora, há um entendimento de quem trabalha nessa área de que é necessária a assinatura digital de documentos eletrônicos com um certificado digital ICP Brasil. Ou seja, a ausência da certificação digital ICP Brasil faz com que documentos gerados pela urna eletrônica percam a garantia da presunção legal de veracidade. Isso está disposto no artigo 10º da medida provisória 2.200, que foi a legislação que criou a infraestrutura de chaves públicas. Talkback desativado. Existe também o artigo 4º da Lei 14.063 de 2020, que também trata desse tema. É um tema mais técnico, específico, ficamos à disposição para esclarecer. Os técnicos do TSE informaram que a autoridade certificadora urna, que é utilizada pelos técnicos para gerar certificados que assinam os documentos gerados pela urna, essa autoridade certificadora não foi credenciada ainda pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Para que um certificado digital ICP Brasil seja emitido por uma autoridade certificadora, ela tem que passar por um credenciamento no ITI. O TSE tem um convênio que foi assinado com o ITI em 2017, já tem convênios anteriores, mas o último foi assinado em 2017. Mas não foi pedido ao TCU o credenciamento da autoridade certificadora do TSE, nem da AC Urna e nem da AC da Justiça Eleitoral. Volto a destacar